proporcionar as ferramentas necessárias para conquistar seus objetivos e impulsionar sua vida pessoal e profissional. Doses Milionárias. Apresentação: Leonardo Rabelo. Prepare-se para embarcar em uma jornada repleta de aprendizado, motivação e histórias de sucesso. Doses Milionárias, um programa que vai te proporcionar as ferramentas necessárias para conquistar seus objetivos e impulsionar sua vida pessoal e profissional. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Doses Milionárias. Eu sou o Dr. Raulney Moura e é sempre um grande prazer contar com a sua participação e com a sua audiência aqui conosco. Nos últimos anos, a relação entre a prática da atividade física e a saúde mental ganhou grande destaque em pesquisas científicas, campanhas de saúde pública e na percepção popular. Essa conexão não é apenas uma tendência, mas sim uma realidade respaldada por estudos que mostram como o movimento do corpo é capaz de transformar o funcionamento do cérebro e a qualidade de vida das pessoas. A ciência já comprovou que as atividades físicas promovem alterações positivas no sistema nervoso, como a liberação de neurotransmissores, aumento da neuroplasticidade e melhoria no fluxo sanguíneo cerebral. Esses efeitos não apenas ajudam a regular o humor e reduzem o estresse, como também estimulam funções cognitivas como memória e concentração. Melhoram ainda a depressão e podem, inclusive, prevenir doenças como a demência. Neste episódio, vamos explorar com profundidade como o exercício físico pode se tornar um aliado no cuidado com a saúde mental. Abordaremos não apenas os benefícios, mas também as barreiras, as estratégias práticas e o papel do neurologista na difusão desse conhecimento. Para entender, então, todas essas questões e muito mais, contamos hoje com a ajuda de um especialista na área. Temos o privilégio de ter conosco o Dr. Heitor Lima, médico neurologista. Seja muito bem-vindo, doutor. Como é que você está? Tudo bem? Tudo bem, muito obrigado. É um prazer estar aqui. Eu agradeço pelo convite. Muito obrigado pela sua participação. Primeiramente, antes de a gente entrar no tema propriamente dito, eu queria que você contasse um pouco da sua história, né? Como que você se interessou pela medicina, né? A sua história de vida nessa questão profissional e especificamente a neurologia. Como é que dentro da medicina você escolheu a neurologia? Perfeito. Chegar até a medicina foi algo razoavelmente fluido, porque minha mãe é médica. Ah, é? Ó. E aí a gente Então já é da cresceu família, vendo né? isso, exato. Então foi um pouco espontâneo, um pouco natural, né? Assim. E quando eu entrei na faculdade, eu ganhei uma bolsa de iniciação científica, e aí eu entrei tendo certeza que eu ia ser engenheiro genético ou geneticista, alguma coisa nesse sentido. Puxa Eu vida. era encantado com a genética, ainda sou, mas... E aí, quando eu fui para a realidade do laboratório, eu percebi que eu não era tão assim afeito a ficar ali mexendo nos equipamentos de laboratório, e bancada, pipeta, esse tipo de coisa. E aí eu estava ainda no meio da bolsa e tentei mudar para alguma outra área. E aí, vizinho de porta, estava o laboratório de neurofisiologia. Olha E que aí eu fui para interessante. lá, rapaz, eu me encantei Se apaixonou. à primeira vista. E aí, ao Legal. longo da faculdade, a questão que foi surgindo mais frequente era qual rumo que eu vou tomar que tenha a ver com neurocoisas, Sim, né? justamente. As três grandes áreas que aparecem são a psiquiatria, a neurologia clínica e a neurocirurgia. Isso. E essa dúvida é clássica, assim, vários de nós, né, no grupo costumamos passar por ela. Eu cheguei até a iniciar uma residência médica em psiquiatria, mas aí também percebi que não era exatamente aquilo. E aí o próximo passo foi me aproximar da neurologia clínica, e aí eu me encontrei. Ah, que maravilha. Dentro da neurologia clínica, em seguida eu fiz o treinamento em neurologia cognitiva do comportamento, distúrbios do movimento, que
e também tem uma aproximação considerável, uma área de interface com a psiquiatria. Então, consegui fazer as pazes com a saída da Ah, residência que ali legal, anterior. né? Se conciliou, né? Isso. Explica essa atuação específica dentro da neurologia, que eu não conhecia, acredito que os nossos ouvintes também não conhecem. Sim, é Essa área verdade. específica. A neurologia clínica tem uma quantidade muito grande de áreas de atuação e nas últimas 2 décadas isso ficou ainda mais rico e a gente tem muito mais contato com outras especialidades. A gente sabe que as questões mentais, elas acabam tendo um impacto significativo em praticamente todo o adoecimento neurológico, seja agudo, seja de urgência, seja de Sim, ambulatório. E aí, ficou isso muito claro desde o começo, desde a residência. E quando eu fui para a parte de neurologia cognitiva do comportamento, ficou claro também que isso era muito poderoso, isso era muito frequente. E depois da residência também ficou claro na prática clínica que isso chove. sim, Então eu percebi, puxa, isso realmente é algo que tem que ser olhado e tudo. Não era uma percepção só minha. Então, vários serviços no mundo inteiro cuidam dessa interface, às vezes com nomes um pouco diferentes. certo. Tem gente que chama de neuropsiquiatria, tem gente que chama psiquiatria neurológica, e o que importa é que Sim, existe essa atuação, né? Nos últimos anos, essa aproximação tem aumentado e por várias razões, eu acho, uma delas sendo a demanda avassaladora de saúde mental que existe, que os colegas da psiquiatria não dão conta mais. sim, a demanda é enorme, né? Exato. Na pandemia aí, chegou aos ápices. Eu tenho até um colega que ele é cardiologista, e na pandemia ele ia para o consultório, o consultório dele estava às moscas. E do lado tinha um colega que era psiquiatra. Entendeu? Então, ele já chegou a ver assim, ele chegou no prédio, aí tinha aquela fila enorme de pessoas embaixo. Falou, opa, vai ser para mim? Não, era para o colega psiquiatra. Porque realmente aflorou nessa questão da saúde mental, da necessidade de você cuidar, de ter uma saúde mental boa para ter um corpo legal, a imunidade melhor, esse tipo de coisa, né? Sim, e na prática clínica, ficou muito claro desde sempre que quando a gente tem as ferramentas para também lidar com esses aspectos mentais, o tratamento neurológico fica muito mais bem feito, ele Sim. fica mais bem estruturado. Eu tenho uma impressão muito forte de que a tendência é que os desfechos sejam melhores, os desfechos clínicos mesmo. Então, isso ficou. Aí eu só avancei, acabei até fazendo depois uma pós-graduação em psiquiatria Ah, que interessante. para Para se poder. aprofundar mais ainda nisso, né? Exatamente. Nessa interface. Realmente é difícil você separar assim completamente essas duas coisas, né? Historicamente, a neurologia e a psiquiatria eram uma coisa só. Olha só que No interessante. início não havia essa distinção. E aí a gente brinca, eu e os colegas neurologistas e psiquiatras que também temos o mesmo espírito, a gente brinca que algum infeliz foi lá e fez a Não separação. vamos separar aqui, né? Reserva de mercado aqui. Eu só vou mexer com isso. É difícil, né? Separar, né? Exato. Que a linha é muito tênue, né? Sim. Com certeza. Bom, então entrando no nosso tema especificamente, né? Por que você acha que há essa relação entre a atividade física e a saúde mental? Né? Assim, isso é algo mais recente, né? Que as pessoas têm buscado muita performance, o bem-estar físico, muito pela questão da estética, buscando a longevidade e tal. Mas esse aspecto assim de que a atividade física melhora a saúde mental, talvez é algo recente, né? Como é que você correlaciona isso? Sim, o volume de estudos relacionados a essa relação, essa correlação entre exercício físico e saúde mental. Aqui eu vou pegar o termo saúde mental como saúde neurológica, que aí Sim, vai, lógico, né? Tem né? mais a ver com você, né? Com certeza. Sim, e é como se fosse mental e outras coisas neurológicas, né? Sim, Isso realmente tem sido estudado com muito mais volume nos últimos anos. E, olha, puxando a sardinha para minha brasa, a neurologia clínica essencialmente se mostra nos fenômenos de comportamento. Então, seja um reflexo miotático que a gente está pesquisando e percute lá com o martelo de reflexos isso. e a coisa move, né? Sim. Isso é um fenômeno comportamental. Sim, Então, é muito natural que a gente acabe pensando, puxa, qual é o tamanho desse canal que, além de ir, também volta? Qual é o tanto que a gente consegue, qual é o tanto que um exercício físico feito de certa maneira, com certo arranjo, uma certa estruturação, um certo arcabouço, vai influenciar no funcionamento do sistema nervoso como um todo Uhum. e nos aspectos
clínicos e epidemiológicos e tal, né? E aí a gente pode pensar que, do ponto de vista mais populacional, epidemiológico, os estudos epidemiológicos têm sido cada vez mais bem feitos, mais volumosos. Então, uma coisa interessantíssima que é a parte de, por exemplo, neurologia cognitiva do comportamento, a prevenção de demências, a relação de demência com equilíbrio do corpo. Então, por exemplo, Interessante esse conceito aí. Explica um pouco para nós isso aí, que é algo novo. exato, bem novo, poucos anos para cá. E é algo, apesar de ser muito novo, é muito poderoso. É uma questão profunda que não tinha sido, né, bem olhada antes. Existe uma relação muito próxima entre a capacidade de equilibrar-se e a cognição, tanto em uma espécie de corte mais transversal a cada momento, isso falando a partir dos 50 anos, vamos colocar aí, Sim. né? Em geral, grosso modo. Quanto em relação à previsão de risco de adoecimento de demências no futuro. E aí uma maneira de olhar para isso é, puxa, na verdade, equilibrar-se, especialmente em 2 apoios apenas, ficar de pé como nós Isso, ficamos, bípedes. exato. Cara, isso é um fenômeno quase sobrenatural, É uma milagroso. evolução assim, né? É de uma Fantástica da natureza, complexidade exatamente. extraordinária. E nós temos um corpo que é mais alto em comparação com outros bichos que são mais baixos. Você vai dizer Sim, assim, um pato anda sobre 2. Tá, mas o pato ele é pequenininho, tem um centro de gravidade bem baixo. isso, A gente não. exato. Então a gente desce das árvores para andar no chão e tal, né? Então, a quantidade de subsistemas que precisam funcionar a contento, do ponto de vista neurológico, para que a gente simplesmente não caia, é gigantesca. Sim, Então, na verdade, apesar de a gente fazer isso de maneira muitas vezes inconsciente, involuntária, ou sem perceber, automática, de sim. maneira automática, a gente não está sabendo, mas tem uma usina gigantesca funcionando com toda a sua complexidade. Daí a gente consegue perceber que muitas dessas estruturas do sistema nervoso, e subsistemas e circuitos e assim por diante, que estão sendo ativados para a gente poder ficar em pé e não cair, também são os mesmos que são, em certa medida, em boa medida, ativados para a gente ter a cognição. Então, por exemplo, os núcleos da base, que são estruturas de corpos neuronais que ficam mais no miolo do cérebro, vamos dizer assim, Sim. que são um universo à parte, né? Os núcleos da base, eles têm um conjunto de conexões recíprocas com várias outras alturas do sistema nervoso, mais do tronco encefálico, da medula espinhal e também mais para cima, para o córtex cerebral, para o cerebelo, para os tálamos. E esses subsistemas são utilizados mesmo, tanto para uma marcha, um equilíbrio à marcha, quanto para a cognição como um todo, Certo. todo esse mundo da cognição. E aí, moral da história, a gente está conseguindo ter cada vez mais ferramentas de uso clínico que a gente usa no ambulatório, no Certo. consultório, e consegue avaliar se a pessoa está com um equilíbrio suficientemente robusto. E aquilo, se não estiver acontecendo, se não estiver robusto, vale a pena trabalhar em cima. Pesquisar, né? Pesquisar e também, na prática Acaba. clínica, trabalhar com uma reabilitação, por exemplo. Ah, entendi. Agora sim, deixa eu te fazer uma pergunta assim mais para, né, como leigo mesmo, né? O que vem primeiro, o ovo ou a galinha? Ou seja, é o desequilíbrio, esses problemas do equilíbrio que causam essa perda cognitiva, demência, seja o que for no futuro, ou o contrário? Espetacular pergunta, maravilhosa. Nesse caso, provavelmente, a maneira de explicar que vai ser mais próxima aí do real vai ser um pouco de cada. Sim, Porque como a própria evolução do sistema nervoso humano, ela é feita aproveitando camadas anteriores que a gente traz de bichos anteriores, né? Então, sim, a gente tem uma porção, sei lá, de um crocodilo aqui na gente, no ponto de vista do sistema nervoso, sim, né? Tem verdade. também de um pássaro ou de um macaco e tudo mais. É, ao mesmo tempo que a evolução foi se fazendo com camada sobre camada, novos arranjos entre as camadas são criados para novas funções emergirem. Sim, E aí, isso significa que acaba sendo necessário, ao mesmo tempo, usar as estruturas para o equilíbrio e para a cognição. E aí, do ponto de vista clínico, a gente tem até umas questões que mostram isso, que ilustram isso bem. Existem testes que a gente faz que são
exigentes de funções de equilíbrio marcha e de cognição ao mesmo tempo. Tipo, a pessoa realizar tarefas cognitivas enquanto está caminhando de uma sim. certa maneira. Isso é um teste que é um conjunto de testes que estão sendo validados cada vez mais e que tem um poder de predição também muito poderoso. Olha que interessante. E às vezes a gente aplica em alguém, por exemplo, que está até sem queixa clínica. A pessoa não está lá, sei lá, ela vai para uma espécie de, sei lá, check-up. E a gente faz um teste para apertar um pouco ali e ver se alguma coisa mais leve aparece. Certo. Isso aí, então, esses testes são preditivos, então, de certa forma, de um futuro comprometimento aí de demência, alguma coisa assim, seria isso? Exatamente. Pô, que interessante. Muito. E eles são, além de preditivos nesse sentido de risco de adoecimento, eles também são informações imediatamente úteis, porque quando existe algum prejuízo, alguma questão ali que não está saindo a contento, a gente pode agir antes. Sim. Então não precisa mais esperar as pessoas ficarem caindo e fraturando o fêmur antes de fazer uma intervenção robusta para que a pessoa nesse aspecto, né? Exato. Da reabilitação, né? Muito interessante. Então, sim, esclarece um pouquinho mais para a gente qual seria essa relação, então. Como que o cérebro responde de forma positiva ao exercício físico? Como Perfeito. é que como o exercício físico, né, melhora essa questão do funcionamento cerebral? Certo. A gente pode falar de diferentes vetores, diferentes eixos, diferentes formas em que o exercício físico vai estimular o sistema nervoso. A primeira é a questão do fluxo sanguíneo. Então, realmente, não é demais a gente repetir sempre. O cérebro é um órgão feito de tecido biológico. Ele precisa ser nutrido, ele precisa ser cuidado metabolicamente. E isso é feito de maneira mais eficaz quando o fluxo sanguíneo é mais adequado. Sim, entendi. E o cérebro tem uma peculiaridade que é aquela questão de consumir uma grande parte da energia do corpo, né? Então, o sistema nervoso central, o cérebro, mesmo sendo 5% da massa corporal, consome cerca de 20% da energia do corpo. Veja como é uma proporção enorme, assim, como é incrível, uma espécie de usina. É uma usina mesmo, justamente. Demanda uma energia enorme, né? Exatamente. Então, quando a gente está mais para sedentário, a gente, na verdade, está numa situação que é anormal do ponto de vista biológico. Ou seja, o ser humano não foi feito para ficar parado. Exato. Só que há 100 mil anos era mais fácil nesse aspecto, porque ficou parado, vem um leão e come. Exatamente. Não tinha essa opção. Exato. Simplesmente, né? À medida que a gente vai criando a possibilidade de ficar parado sem um leão comer, aí a gente vai começando a criar esse tipo de problema, né? Que é o excesso de estar parado, o sedentarismo. Então, só de sair do sedentarismo e haver algum tipo de exercício físico que tenha uma certa regularidade, você já começa a se aproximar de novo de uma situação que é mais fisiológica em relação à oferta de fluxo sanguíneo adequado. Entendi. E aí eu queria fazer aqui um adendo que eu acho interessante. Muita gente acha que, por exemplo, faz uma espécie de check-up de laboratório e aí os exames vêm normais e a pessoa diz, tá tudo beleza. Se você estiver sedentário, não está tudo beleza. Sim. Porque os exames porque de as sangue pessoas não... se confiam. Isso é muito comum na população em geral, né? Exatamente. Eu tenho amigos que chegam para mim, olha, meu check-up tá 100%, eu tô ótimo, né? Não tem nada, meu colesterol, né? O meu açúcar no sangue, fala, não falta mais nada, né? Exatamente. Então é uma espécie de risco, de armadilha, Sim. de perigo que a gente tem. É verdade. Né? E eu acho legal enfatizar isso, então. Então, é claro que são itens fundamentais, importantíssimos. Não, tem que óbvio, olhar né? também. Sim, com certeza. Mas, para além disso, a gente tem que se mexer. Então, beleza. Tem essa questão do fluxo sanguíneo. A segunda, que eu acho mais importante também de lembrar, é o fato de o exercício, em geral, estimular o cérebro a realizar diferentes funções ou movimentos ou atividades em vários níveis, em vários sentidos, e isso por si só já ser uma fonte de criação de novas conexões, de novas sinapses, de novos aprendizados, de novos circuitos de aprendizado. Sim. E isso acaba se tornando uma espécie de, provavelmente, a gente tem essa noção que é um pouco mais recente, que se chama de reserva cognitiva. Então, isso acaba se tornando, provavelmente, parte dessa reserva. Sim. Então, a gente sobra, passa a ter uma espécie de poupança. Porque com o envelhecimento, me corrija se eu estiver errado, você vai perdendo neurônio a rodo, né?
E a tendência, assim, você imagina que como isso acontece, então eu vou perdendo a minha capacidade cognitiva. Só que tem um outro detalhe que você colocou aí, que é a questão das conexões, né? Entre os neurônios, né? Que você pode estimular o aumento dessas conexões, né? Então, adquirir novas habilidades. Então, o envelhecimento, né, não significa que você vai perder tudo, né? Mas, assim, você pode manter e desenvolver novas habilidades. Seria isso. E a atividade física está relacionada com isso. Exatamente. E esse aspecto que é mais motor, que é mais físico em si, ele é tão relevante quanto, provavelmente, os aspectos mais intelectuais ou cognitivos puros. Então as pessoas às vezes falam outra Isso. coisa aqui. Ah, mas eu faço palavra cruzada, então tá tudo É, beleza. Ótimo, palavra cruzada, show de bola. Mas ela não substitui o exercício físico. O bom é fazer as duas coisas. quanto mais estímulos, né, você tiver em todo sentido, melhor, né? Exatamente. Aham. E aí, tem tanto esse aspecto de aprendizado, então, quanto um próprio aspecto que é curioso, que é o exercício físico sendo um fator que estimula a produção de mediadores químicos que eh, disparam a geração de novos neurônios. Que é uma outra coisa super Fatores de curiosa. crescimento, né? Seria Isso, isso, né? obrigado. Fator de crescimento, Não é? exatamente. E aí, isso também é um aprendizado recente super interessante, porque a gente achava até há poucas décadas que o cérebro adulto não produzia neurônio novo de jeito nenhum, Isso, justamente. né? É isso aí, esse conceito é a neuroplasticidade, né? Seria isso? Também, a neuroplasticidade ela também inclui o aproveitamento dos neurônios já existentes para a formação de novas conexões. Sim. Então, para além das novas conexões com neurônios já existentes, o exercício físico estimula o nascimento de Ah, novos neurônios. sim. Isso é um conceito fantástico, né? Exato. Quando a gente estava no segundo grau, a gente. Até no segundo, no primeiro grau, especialmente. No segundo já estavam questionando, mas no primeiro grau tinha aquela questão das células perenes, né? Que a gente Sim. aprendia na biologia. Células perenes, como os neurônios. Já não é mais assim. Interessante, esse conceito é interessante, muito interessante mesmo. Mas assim, aprofundando então essa questão dos benefícios da atividade física na saúde mental, como é que especificamente elas podem interferir em patologias, né, que são agora muito comuns, né, na vida moderna, a ansiedade, a depressão, que eu tenho visto assim, não sei se é uma impressão errada, mas eu acho que a gente está vivendo uma epidemia de depressão, uma coisa que você não via tanto, né, há 30 anos atrás, 40 anos atrás, né? A questão dos distúrbios do sono, né? O uso de tela, celular, uma série de coisas tem comprometido muito a qualidade do sono. Então, como é que essa atividade física pode beneficiar esse tipo de doenças que a gente colocou aqui? Nossa, legal. Muito, muito, muito interessante isso aí. É, também de várias maneiras, e aí eu aproveito para chamar a atenção para essa questão de que, em geral, quando a gente tem uma disposição para poder ahn, começar a fazer um exercício físico mais regular e tal, não deixa de ser uma certa mudança, mas isso, em geral, acaba sendo chamando, assim, com o tempo, uma certa necessidade de a gente também olhar para outros aspectos da rotina. O sono, em especial, e o padrão alimentar. Ah, sim. Então, eu acho legal chamar atenção para isso, porque muitas vezes na prática clínica a gente está querendo fazer uma modificação da rotina, uma modificação comportamental, e uma das coisas que a gente faz é tentar olhar o que atrapalhou você de fazer uma caminhada que você estava querendo fazer. Pô, eu estava totalmente sem energia, por exemplo. Sei lá. Entendi. Aí a caminhada tinha sido programada para, sei lá, 9 da manhã. Beleza. Você acordou que horas? Ah, acordei às 8. E aí, o que você fez? Não, eu fiquei, sei lá, vendo o celular até que deu a hora de ir e eu tava com energia, sem energia. Tá, você tomou café da manhã? Olha aí. Ah, não. Poxa, como é que você espera ter alguma energia se você não deu Exatamente. gasolina? Com certeza precisa de combustível, né? Ainda mais o Exato. cérebro, né? Exato. 20% da energia do 20%, corpo poxa. é só para o cérebro. Então, esse tipo de cuidado tem que ser colocado também, e às vezes ele é a diferença entre a gente conseguir ou não se envolver de verdade numa rotina regular de exercício físico. Beleza. Dito isso, então, ansiedade. Ansiedade é um fenômeno universal para nós, né, para nossa espécie, e ele acontece
o tempo todo e com os estímulos, especialmente os desconhecidos. Tipo, logo que eu cheguei aqui, no começo, antes de começar o podcast, tinha uma ansiedadezinha e tal. Exatamente. Exato, que já está se dissipando aos poucos, porque está tendo essa aclimatação. Mas o que acontece? Uma boa parte dessa porção, desse aspecto corporal da ansiedade, tem uma mediação, passa pelo funcionamento do sistema nervoso. E aí a gente tem essa porção do sistema nervoso que a gente chama de sistema nervoso autônomo, que funciona de maneira automática, daí o nome, e a gente tem pouca influência sobre ele de maneira consciente. Antes a gente achava que não era nenhuma influência, hoje a gente sabe que é pouca. Aquele que possibilita você andar de bicicleta, dirigir o carro, essa coisa que você nem percebe, né? Às vezes você está dirigindo, né? Você sai do trabalho, né? E aí chega em casa, mas como é que eu cheguei aqui? Você vai no automático, então é o sistema nervoso autônomo. Em parte, né? Por aí. E tem esse aspecto também das reações emocionais que são mais profundas dentro do corpo. Aí são como se fossem comportamentos internos. Sim. Então, não são coisas que a gente vê com facilidade quem está olhando de fora uma outra pessoa, mas são afetos, emoções. Emoções que a gente sente. Então, por exemplo, a gente sente o coração disparar porque está com medo de alguma coisa. Ou a gente sente um calor porque acontece certa coisa. E assim por diante. Sim. E essa questão, ela tem uma relação profunda com os processos de ansiedade, porque a ansiedade, ela é uma espécie de irmã do medo. Então, a ansiedade, ela tem um pé no medo, que é uma emoção muito primordial, porque ela tem a ver com a manutenção da sobrevivência do organismo. Mecanismo de defesa, né? Que os ancestrais tinham, né? Eles tinham que estar em alerta, né? O leão, né? Aquela coisa toda, né? Podia te pegar, né? E nós somos os herdeiros dos mais medrosos, porque os menos medrosos anteriormente foram mortos com maior facilidade. Isso, eram mais ousados, né? Exato, aí corriam mais risco, acabavam se reproduzindo menos. Então nós somos herdeiros dos mais medrosos, de certa maneira, né? Interessante isso. É um jeito legal de pensar para trazer também, pelo menos em parte, essa perspectiva de que uma boa porção da ansiedade que a gente vive no cotidiano, ela é impossível de evitar, ela é esperada. Então, o que a gente faz para lidar com isso? Então, o fato de a ansiedade ter essa relação corporal muito profunda com o que a gente chama de sistema nervoso autônomo, permite que, se a gente trabalhar para o sistema nervoso autônomo funcionar de maneira um pouco mais eficaz, ele acabe enxugando a ansiedade meio que de dentro para fora ou de baixo para cima. E como é que a gente faz isso? Quando a gente faz um exercício físico, a porção do sistema nervoso autônomo, que a gente chama de sistema nervoso autônomo simpático, o nome anterior antigo era ortossimpático, em contraste com parasimpático, agora ficou só simpático, enfim. O sistema nervoso autônomo simpático, ele é ativado para a gente poder ter aquele aumento necessário da frequência cardíaca, o aumento necessário da pressão arterial na hora do exercício, e assim por diante, a corrida de adrenalina, a disponibilidade de combustível, quebra de glicogênio e a glicose ficar disponível ali para a gente fazer. Beleza, aí a gente faz aquilo durante um certo tempo. Quando a gente acaba o exercício físico, o sistema nervoso autônomo simpático, para ele ser trazido de volta para uma função mais basal, ele acaba sendo contraposto pelo sistema nervoso parasimpático. Olha aí. Então, o parasimpático só pode ser estimulado porque o simpático foi estimulado durante o exercício físico em um certo padrão, em um certo arranjo. E aí, essa espécie de gangorra que a gente vai criando entre o simpático e o parasimpático, quando a gente vai fazendo a atividade física de maneira regular... leva um equilíbrio. Exato. Olha que interessante. E aí o próprio parasimpático fica mais capaz de trazer a gente para um certo eixo, uma certa faixa de ativação que é mais baixa do que a gente teria se a gente fosse sedentário. Entendi. E os fenômenos de ansiedade e medo, eles têm a ver com o mesmo sistema nervoso simpático que é ativado no exercício físico. Então é por isso que a gente acaba conseguindo meio que modular para baixo, diminuir o volume da ansiedade. Pois é, mas poderia ser colocado da seguinte forma. Então, o exercício físico aumenta a nossa resistência ao estresse, porque o estresse é algo inevitável na vida que a gente vive, né? Cada vez mais, né? Estresse em todos os sentidos, as cobranças, tudo, né? Antigamente, os nossos ancestrais tinham aquela realidade do agressor ali,
Hoje nós não temos essa agressão visível, mas uma agressão na sociedade, imposição de padrões de sucesso, uma série de coisas, né? Então o exercício físico nos prepara para isso, aumenta a nossa resistência a esse estresse? Certamente. E ele também tem, provavelmente, uma função, especialmente quando ele pro- é, ah, quando ele é realizado em um ambiente com natureza, fazendo aqui também, Uhum. costurando mais um item, é uma função de processamento emocional, que é uma questão também valiosa e que está sendo olhada com mais carinho e sendo mais pesquisada nas últimas poucas décadas. E aí a outra interface maravilhosa com a psiquiatria, com a psicologia, Sim, putz, muito legal. fantástico, né? É, maravilhoso. E aí o exercício físico também ajuda a gente como se fosse quebrar essas pedras Uhum. que a gente acaba carregando ali do estresse, né? Entendi. Então a gente fica assim, mais capaz. E a questão da depressão, né? Eu tenho um grande amigo que ele passou por um processo depressivo bem forte e tal, né? Ele tá assim obeso, né? Absolutamente sedentário, né? E aí o colega psiquiatra o medicou, ele melhorou, teve uma certa melhora, e enfatizou assim, você precisa praticar atividade física. Se você não praticar, a gente não vai conseguir só com a medicação uma estabilidade do seu quadro, né? Então assim, enfatizou muito, né? Coloca um pouco sobre essa questão então na atuação da atividade física na depressão. Por que é importante? Por que que melhora, né? É um componente de melhora no quadro depressivo. Perfeito. É, o sistema nervoso autônomo também tem uma relação muito rica com estruturas mais centrais, do sistema nervoso central, quero dizer. Sim. Porque a gente até às vezes, no começo da faculdade, aprende que, de uma maneira meio tônica, assim, meio enfática, que o sistema nervoso autônomo são cadeias que ficam na parte periférica do sistema nervoso, né? Sim. E a gente às vezes não recebe a ênfase necessária de que o sistema nervoso autônomo tem uma porção muito relevante que é do sistema, fica dentro da parte central, então no tronco encefálico, na própria medula espinhal e nos centros mais altos, uma conexão com o sistema límbico, que é a porção do sistema nervoso central que tem a ver com as emoções, Sim. e as porções dos núcleos da base e do córtex do cérebro. Então, quando a gente faz também essa espécie de exercício que faz a gangorra da ativação do sistema nervoso autônomo, na hora do exercício, simpático. No descanso, parasimpático. A gente acaba estimulando o funcionamento do sistema nervoso central como um todo. Então, esse é um caminho pelo Sim. qual a coisa acontece. E existem outros aspectos que, se a gente parar para pensar, são como se fossem indiretos, mas que são muito poderosos. Por exemplo, o exercício físico regular acaba sendo uma espécie de componente da rotina que tem a ver com movimento, que tem a ver com agressividade, no caso, uma agressividade funcional. Sim, positiva, né? Exato, produtiva, positiva e tal. Então, quando você, de certa maneira, realiza o exercício físico com regularidade, você meio que vai treinando esse comportamento de atacar o mundo. De enfrentar as situações, né? Exato, porque até isso é treinável. Interessante. E aí, como a gente sabe que na depressão, um dos fenômenos vários que tem, né? Depressão é uma coisa super complexa, mas uma das questões é essa espécie de quietude excessiva. Então, o treinamento de atacar o mundo é um item que acaba sendo importante. Sim. Uma outra via pela qual isso acontece é a via de melhora da qualidade do sono. Então, isso já pega tanto para depressão quanto para a vida como um todo, Sim, né? A gente lógico. pode até falar mais até em relação ao sono, que eu acho que vale a É pena. bem importante. Bem importante. Mas quando o exercício físico regular está colocado, ele acaba tornando a qualidade do sono notavelmente melhor. E o sono, ele é necessário para a gente ficar vivo, para a gente não adoecer e para a gente se tratar. Então, o sono ele vai ter que ser bom de qualquer jeito. Ele tem que ser olhado com carinho de qualquer jeito. E você precisa ter uma quantidade mínima de sono para dar restartar o cérebro, né? E causar uma restauração. Restauração, né? Entendeu? Consolidar memórias, uma série de coisas, né? O processamento emocional também. Processamento emocional. E aqui uma outra coisa interessante pra gente falar Sim. eu tô fazendo 1.425 coisas, não sei quantos projetos e trabalhos, não sei o que lá. E aí, muitas vezes, a gente acaba tirando o tempo do sono para fazer esses 1.000 trabalhos e projetos.
Isto é um equívoco. Não façam isso, pessoal. O sono precisa ter o necessário de qualidade e de quantidade para que ele funcione bem, restaurando o corpo. Quando você retira tempo de sono na sua rotina, você está agredindo o corpo. O corpo pode não necessariamente reclamar em um tempo mais curto, uma semana, alguns dias, mas a partir dali ele já vai começando a acumular um déficit de descanso que começa a aparecer na sua rotina de alguma maneira. Uhum. Pode ser como sonolência, mas pode ser como tristeza, pode ser como mais ansiedade, pode ser como fome excessiva, pode ser como falta de Sim, fome, pode exatamente. ser É muito isso. Você tenta compensar, né, o déficit de sono com a comida, muitas vezes. É muito comum, né? Exato. Então, às vezes, por exemplo, no tratamento de uma questão como, sei lá, obesidade, Sim, precisa ter esse é aspecto. fundamental. E às vezes isso fica negligenciado, né? Sim, frequentemente. E os distúrbios do sono são algo assustadoramente frequente na população, né? No mundo ocidental inteiro. Isso, infelizmente, não é nem privilégio nosso aqui. Então, é algo que é, de certa maneira, urgente para ser olhado. Sim, com certeza. E é bem interessante esse tema, vamos alongar um pouquinho, né? Porque, como eu coloquei, é muito difícil você ficar livre disso aqui, das telas hoje em dia, né? Na pandemia isso se acentuou muito, né? A gente viu assim, os alunos, né? Crianças ali tendo que lidar com isso aqui, tendo aula dessa forma, e as professoras desesperadas, né? Dando aula pelo celular, tentando manter a atenção da criança ali, né? Então, assim, muito difícil. Mas, enfim, hoje tudo é feito, né? No celular, através dessas telas do computador, né? Como que o exercício físico pode minimizar? Porque já que a gente, né, lógico, a questão do sono tem algumas dicas, de repente você pode até colocar o uso de telas, qual o máximo de horas você pode usar por dia, até que horas você pode utilizar para poder não comprometer muito sua qualidade do sono, né? Tem uma série de coisas, diminuir a iluminação à noite, né? Na casa tem uma série de dicas, né? Mas assim, vamos colocar especificamente sobre isso. Como que o exercício físico pode neutralizar um pouco esse efeito deletério dessas telas? Certo. Eu consigo pensar agora em dois aspectos aí. Um é que existe uma espécie de efeito geral de redução do impacto do problema de um sono que não está adequado, Uhum. que o exercício físico causa. Então, se você tem duas populações que têm problemas de sono e a primeira população não faz exercício físico, ela vai sofrer ainda mais do que a população que faz o exercício físico. Sim. Não é que o exercício físico vai compensar totalmente a Não, falta de lógico. sono. Não dá para trocar um pelo não dá, outro. né? Não é Sim, exatamente sim. isso, mas em alguma medida o exercício físico regular consegue sim compensar uma parte desse impacto deletério que a falta de sono, um sono inadequado em qualidade, vai ter. O outro aspecto que eu consigo imaginar aqui é que, de certa maneira, quando a gente se envolve no exercício físico regular, especialmente quando ele fica mais presente na vida, vamos pensar em alguém que faz exercício físico, sei lá, 5 vezes por semana, Sim. por exemplo. Maravilha, né? É um sonho, né? Essa pessoa tem provavelmente uma certa tendência a ter menos tempo disponível para mexer com a tela. É verdade. É verdade. A Porque ela tem inatividade, né? O hábito é ir lá, né? Ver a notificação, pronto, vai lá, o que está acontecendo? E dali você passa 1, 2 horas sem perceber, não é? Exato. E aí, de repente, é melhor você largar aquilo ali e fazer o seu exercício físico. E quando isso vai sendo priorizado, fica um tiquinho menos difícil, talvez, você mexer com a tela. É claro que isso é uma questão muito recente, né? As telas têm menos de 20 anos Isso. na mão, as telas na mão, né? Isso, Têm é menos de 20 anos. exatamente, né? Essa disponibilidade aí, né? Exato. As telas fora da mão já tem muito mais tempo, Sim. mas esse fenômeno que a gente Verdade. enfrenta, e ainda não está muito claro, ainda é objeto de divergências, não é consenso, como lidar, qual o impacto da tela em relação ao sono e como lidar com isso para ajustar a coisa de um jeito melhor. Sim. E aí a gente vê na prática clínica algumas variações aqui e acolá. Então, por exemplo, você até pode ver alguém que, sei lá, mexe com o celular em um horário um pouco mais próximo de dormir e consegue largar o celular e dormir. Ok, até existe. Sim. Mas, na maioria dos casos, o celular acaba deixando a gente mais ativado. Então, inicialmente a gente pensava que era só uma questão da luz. Sim. Ela é sim um item, tudo indica que sim, ela acaba sendo um sinalizador
para o sistema nervoso de que ainda é dia. Ainda é dia, você não precisa, né, produzir melatonina para dormir, né? Exatamente. E isso, pelo jeito, traz um impacto sim. Mas parece que existe também, e que a gente não tinha entendido antes, não tinha enxergado, essa questão da ativação emocional que a tela causa. Porque a gente não abre a tela ali... eu digo a gente porque eu também tenho essa Sim, dificuldade. viu? todos nós, né? Exato. Meu terapeuta fica na minha orelha toda hora lá, com razão, né? Eu vou até dizer como que eu tô tentando Sim. mexer com isso. Mas a gente, quando vai mexer uma coisa no celular, a gente não vai ver uma coisa em geral que seja enfadonha. Geralmente vai ser alguma coisa que ativa. Seja olhar alguma coisa lá no Instagram, seja ver... Até para escolher um livro para ler no aplicativo de leitura ali no celular ou coisa parecida, a gente tem que ter cuidado. Porque se for uma história muito ativadora... estimulante, assim, né? Exato. Então, o lance da leitura é melhor que seja uma coisa mais chata para dar sono. Para dar sono, exatamente, né? Ou pior ainda, a gente se envolve em ver um filme ou uma série, e muitas vezes já na cama. Que é o pior local. A cama é local para dormir, né? Exato. Tem até... Durante um tempo da minha vida eu tive insônia e a minha terapeuta falava que eu tinha que fazer a higiene do sono. Perfeito. E uma das coisas ela perguntava, você tem televisão no quarto? Se tiver, tira. Perfeito. Você tem que ir para o quarto quando tiver com sono para dormir. Exato. Então, a cama é o lugar dos dois S's, o sono e o outro S que a gente Isso gosta. que é uma maravilha, né? Exatamente. Muito e bem. não mais que isso, né? Nada de tela, isso realmente faz muita diferença. Com certeza. Então, ter a estratégia, por exemplo, de colocar o aparelho com tela para carregar em um outro cômodo, que tem uma caixinha própria lá na sala ou no outro quarto, coisa parecida, isso é o sonho. Porque aí você, num certo horário, deixa o aparelho lá e acabou pronto, a tela. né? Acabou, né? Aí você vai se dedicar a outras coisas, né? Meio que tenta fingir ali dentro que você tá numa área em que nem o celular nem pega. Pronto, não tem o que fazer. Tipo Sim. assim. Outra questão é levar, a partir de uma certa hora, a atenção da tela para um papel. E aí, seja lendo algum texto, quanto mais chato, melhor. Sim. Manual do Submarino da década de 80. Tem nada a ver com você, né? Exatamente. Seja para escrever. Então, para algumas pessoas, para uma quantidade considerável de pessoas, escrever, e aí escrever sobre o que está sentindo, até escrever de um jeito mais solto, escrever para ninguém ver, escrever para não publicar, escrever que seja para quem mais diário seguida. ali, né? Exato. Por exemplo, né? Por exemplo, um diário, ou até alguma coisa que você vai até rasgar e jogar no lixo depois, não tem problema. Mas você escrever, você acaba jogando para o papel as coisas e você está em contato com um papel que não é uma tela, e isso muitas vezes acaba ajudando a pessoa a ir se acalmando mais e entrando naquela espécie de funcionamento cada vez mais relaxado, que é o funcionamento que ajuda a gente a entrar no sono. No sono, né? Eu vi até um termo que eu achei interessante, que o pessoal está falando, que chama-se intoxicação de dopamina, que é a visualização constante do Instagram, Facebook, a forma que a imagem é apresentada para você, né? A informação uma atrás da outra, né? Te leva a ficar viciado nisso aí, porque você quer ver o próximo, e daí o próximo, e daí o próximo, né? E isso aí, de certa forma, atrapalha também a questão do sono, né? Acredito. Bem lembrado. Isso é um fator também que é uma pena, porque é uma estratégia baseada essencialmente em manter a atenção do usuário a qualquer custo, porque aquilo é transformado em lucro. Sim. Então, na verdade... né? Exato. Mecanismo de recompensa, né? Exato. E aí, mas eu digo, a empresa que cria a ferramenta do aplicativo, ela, não se enganem, viu? A empresa, ela tem cientistas que se sentam junto com os programadores para bolar qual a maneira que a gente vai desenhar aqui o aplicativo para que a pessoa não consiga largar de jeito nenhum. E tem, sei lá, neurocientistas no meio ali, com certeza. Sim. Gente boa, gente capaz. Na Netflix tem um programa que mostra exatamente isso. Eu esqueci o nome, né? Fala exatamente. E ex-programadores da Google, Instagram, dando seus depoimentos de como que... Aí eles viram que aquilo ali era deletério e saíram. Olha só, Na crise de Netflix consciência Crise de caras. consciência, já pensou? Interessante, realmente é muito sério. A gente precisa estar atento a isso, né? Exato. E aí, assim, pra gente, às vezes, conseguir se desgarrar dessa espécie de areia movediça ali, que a tela acaba colocando a gente, em que a tela acaba colocando a gente precisa de um certo tempo. Então, é por isso que a questão do horário, por exemplo, até que horas antes de ir pra cama, né? A tela. Cara, no mundo ideal, eu vou falar só como Heitor agora, certo? Como Heitor.
O mundo ideal é tipo 20 horas, tchau tela. Eu não consigo ainda fazer isso, mas é uma espécie de meta. Sim, você está buscando isso aí, né? Tô tentando. E aí, mas é claro que vários colegas, então, que são médicos do sono, por exemplo, que existe a área de medicina do sono, sim, né? Que é exatamente. específica e tal. Embora em neurologia clínica a gente tenha contato com a medicina do sono na residência como um todo, na residência geral, a gente roda no sono também um tempo, Certo. né? Mas não, a gente não tem o mesmo conhecimento de um médico do sono Lógico, que faz especialista tempo só, a mais. só naquilo Exatamente. ali, né? Então, vários colegas falam sobre algo do tipo ao menos 1 hora antes de dormir, para que você Parar, tenha né? tempo Relaxar e tudo, parar as né? telas. Soltar as telas e fazer aquela espécie de criação da ambientação. Fazer a ambientação do local de dormir, né? Cuidar da iluminação mais baixa, deixar a temperatura mais agradável, nem gelada demais, nem quente Sim, isso é demais. interessante. A higiene Checar. do sono, né? Exato. Checar a barriguinha, porque se você for com fome para cama, isso vai sim atrapalhar o Ou ao sono. contrário, se você comer uma feijoada de for noite, deitar em seguida. provavelmente você não vai ter uma boa noite de sono. Você vai ficar brigando com a feijoada, né? E aí, mais uma dica que eu acho interessante, porque é muito frequente na prática clínica, é a seguinte: às vezes a gente só consegue enxergar uma refeição em vez de enxergar um padrão alimentar. Então, quando a gente vai olhar para o que a gente come, a gente vê, não, mas eu janto bem. Ok, mas aí se você deixou de tomar café, deixou de lanchar, deixou de almoçou correndo, não sei o quê, isso impacta. Não é com uma refeição que você resolve toda a necessidade do organismo. Sim. Tem que ter um padrão alimentar. O pessoal da nutrição ensina pra gente que até, sei lá, o que você teve nos dias anteriores influencia. Sim, é verdade. Então, na verdade, a amplitude de tempo, o alongamento do tempo que a gente tem que olhar, tem que ser muito maior do que um par de horas. Então, É o até hábito, isso. né? É o hábito alimentar, né? Sim. E falando da alimentação e do sono, acho que vale a pena a gente explorar isso, que é um tema muito interessante, as pessoas gostam muito, e a gente tem vivido muito, né? Essa questão da insônia, dificuldade de dormir. E o tal do cafezinho, como é que ele impacta, né? Assim, quantos cafezinhos por dia, até que horas eu posso tomar um cafezinho que aquilo não vai me atrapalhar, né? Refrigerantes que têm cafeína, né? Bebidas que têm cafeína, energéticos, uma série de coisas que as pessoas dormem mal e para se manter acordadas usam energéticos, o café em excesso para se manter e vira um ciclo, né? Como romper esse ciclo, né? E qual seria o uso adequado desse estímulo? Perfeito. Muito, muito relevante, né? Tanta gente usando mesmo. Aqui a gente tem um item que tem que ser colocado, que é muito relevante, profundo, que é o seguinte: a própria sensibilidade aos efeitos da cafeína e em relação à vigilância, né, a ficar mais acordado, Uhum. isso é algo que varia imensamente de uma pessoa para outra. E, curiosamente, é determinado geneticamente. Então, algumas pessoas são surpreendentemente sensíveis à cafeína, enquanto outras são surpreendentemente insensíveis à cafeína. É interessante isso. Eu tenho uma amiga que ela toma café para dormir, dá sono nela. Olha só. Engraçado Chega a esse isso, ponto, né? você vê como a complexidade potencial é enorme. E na prática também. Então, qualquer tipo de recomendação que eu for fazer aqui, por exemplo, tem que ser tomado com muito cuidado, porque Sim, lógico. vai ter gente que precisa parar mais cedo ainda do que eu vou sugerir, gente que pode ir até mais tarde numa boa. Sim. Então, em geral, quando a gente está tratando insônia e está olhando para essa questão do consumo, a gente começa, a priori, com um horário ali meio que na hora do almoço. Essa é uma das maneiras interessantes de fazer. Então, a pessoa fica até um pouco mais livre para consumir uma quantidade maior, se quiser, durante o período da manhã. Eu mesmo tomo café, assim, de manhã eu tomo uns 4 ou 5. É mesmo? Tenho uma maquininha em casa e mando brasa. Olha só. Mas, deu hora do almoço, eu tomo um depois do almoço. E pronto. Para acordar, né? Em parte, porque graças a Deus eu estou dormindo um pouco melhor, então acaba que eu tomo pelo sabor, hoje em dia. Sim. O que nos leva a uma questão interessante, que é, se a gente está precisando do café para acordar... Tem algum problema, né? Exato. Privação do sono, tá? Acende uma luzinha ali, né? Amarela, né? Exatamente. Então isso costuma se juntar com aquela questão que a gente falava no começo, que era de, eu tenho 1000 projetos, aí eu tiro do tempo do sono. Sim. E aí eu acabo tendo que consumir energético, café ou até outras substâncias. Isso, né? Piores, né? Lícitas ou ilícitas, que a gente vê bastante na Sim. prática clínica, e que é uma armadilha enorme, porque você vai até funcionar ali, achar que está funcionando, e ainda tem esse outro aspecto. Cognitivamente, às vezes, você está com
uma espécie de performance cognitiva muito abaixo, mas acha que está abafando. Isso. E tem uma dissociação entre a percepção e a realidade. Isso é outro tema maravilhoso. Muito interessante. Muito. Mas aí você acaba que está entrando cada vez mais em uma espécie de poço. E quanto mais tempo você fica nesse padrão, mais difícil e longo vai ser o caminho para você sair dele. Reverter isso, voltar, fazer o Sim. caminho inverso, né? Sim. Não dá para fazer essas mudanças e esses tratamentos da noite para o dia. Tem que ser uma coisa construída, porque a construção do adoecimento é longa. Sim, A construção da cura também acaba sendo. Não tem como escapar disso aí, né? sim. Então, bom, uma recomendação geral que a gente pode começar para ter em mente é essa da hora do almoço. Pronto, né? Até ali tá tranquilo, a maioria, né? Ou você não tomar à noite, né? Se você é sensível e toma à noite, não tem como você dormir bem, né? Exato. É um inimigo do sono. Inimigo do sono, né? Então, se você está querendo melhorar a qualidade do sono em relação à questão dessas substâncias estimulantes, Qualquer estimulante, né? O álcool entra nisso aí também, não? não como estimulante em geral, embora para algumas pessoas a Sim. experiência seja de estímulo, mas como... Isso é excelente, cara, boa lembrança. Mas como uma espécie de fator de confusão neurológica. Inventei o termo aqui para dizer o Sim. seguinte: o álcool ele acaba atrapalhando o funcionamento da complexíssima rede neural dos subsistemas todos, as redes que estão funcionando e que tem um componente metabólico, hormonal, mais essencialmente neurológico, mas tem cardiovascular, endócrino, tudo, né? Mas que está ali meio que sendo centralizado no sistema nervoso central, Sim. no sistema nervoso, para que o sono ocorra. A gente tem que pensar no sono não como uma espécie só de descanso que seja passivo. Na verdade, o sono é uma outra forma de funcionamento, mas é um funcionamento ativo. Tem um monte de coisa acontecendo enquanto a gente está Sim. dormindo. Você acha que o cérebro está parado, né? Talvez ele esteja mais ativo ainda, né? Em certos aspectos, sim. Em certos tipos de função, de consolidação de memória, como você citou, processamento emocional, provavelmente ele está bem mais ativo no sono do que na vigília. Então, imagina o seguinte: você acha que faria sentido a gente beber álcool para vir fazer esse podcast agora? De manhã? Sentido, Não faria né? sentido. Com certeza. Exato, ia atrapalhar. Sim. Se eu tivesse aqui embriagado, eu não ia nem conseguir falar direito e tal, não ia conseguir pensar direito. É análogo ao que acontece no sono. Olha que Se eu tomo álcool para interessante. ir dormir, eu vou atrapalhar então o funcionamento adequado do sono. E aí também costuma ser uma outra espécie de luz vermelha, um alerta que se eu estou usando álcool para ir dormir, provavelmente eu estou usando álcool como se fosse um medicamento. É um péssimo medicamento. Sim, Péssimo. em todos os sentidos. Né? Tem coisa muito melhor disponível, né? Então, se eu tô, moral da história, usando substâncias estimulantes para poder ficar acordado e usando álcool para poder ir dormir, eu provavelmente estou com algum problema de sono que precisa ser olhado de maneira profissional. Exatamente. Procurar um neurologista, né? Por Um exemplo. psiquiatra, né? Exato. Quem mais lida com o sono, né, hoje? Bom, qualquer médico que tenha se interessado pelo assunto e tenha treinado, buscado e tenha experiência, ok, né? Não dá para fechar. Mas, em geral, quem lida mais com a medicina do sono com maior frequência? Neurologia, psiquiatria, muitos clínicos de clínica médica, médicos de família, Sim. geriatras, vários gostam verdade, do tema. porque acomete muitos idosos, né? Exato. É mais frequente nos idosos. Sim, e curiosamente, recentemente muitos colegas da otorrinolaringologia e da pneumologia, e muito mais recentemente ainda, ano passado até teve uma coisa mais formalizada, a cardiologia, Olha que interessante. para você ver como porque o sono, a medicina do sono, ela também é maravilhosa e ela afeta mesmo todos os aparelhos, né? Então todas as especialidades estão percebendo que é necessário chegar perto. Então você tem vários colegas dessas que eu citei que acabam indo, por exemplo, para medicina do sono, fazendo treinamento a mais ou lidando com o tema. Interessante. Então, só para fechar rapidamente, o nosso tempo voa, né? Já está quase no finalzinho, né? Algo interessante que é com relação à prática de exercícios físicos, né? Isso aí tem se falado muito, né? Que pode influenciar a saúde mental dos idosos, inclusive
inibindo, atrasando, né, o aparecimento de doenças neurodegenerativas, sobretudo a demência, né? O Alzheimer é algo assim, que ele é genético, mas tem um fator também comportamental, né, de alimentação, de uma série de coisas, né? Mas assim, coloca rapidamente, né, sobre isso. Perfeito, muito legal. Então, as demências, né, são essas doenças que são, em geral, neurodegenerativas, grosso modo. A doença de Alzheimer é a mais frequente delas. E a gente, apesar de ter uma noção mesmo muito, muito comum de que o fator genético na doença de Alzheimer é super poderoso, o que a gente vê na epidemiologia é que ele é muito menor, muito, 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 muito menor do que parece. Os fatores comportamentais, por outro lado, ambientais, são muito, 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 muito maiores do que parecem. Nos últimos 7 anos, mais ou menos, criou-se uma comissão daquele jornal, daquela revista científica The Lancet, que é uma revista científica com muito prestígio no meio médico, para acompanhar os fatores de risco. E aí, os fatores comportamentais foram medidos. E aí, quando a gente faz um estudo epidemiológico, a gente consegue transformar aquilo em cálculo de risco. Tipo, tantos por cento das pessoas que tiveram Alzheimer tinham esse tipo de hábito. Então, se você tem aquele hábito, então você tem um tantos por cento de risco de ter Alzheimer. Entendi. E a gente conseguiu aprender que cerca de metade dos casos de doença de Alzheimer são evitáveis. Olha só. Com modificações ambientais. Cara. É muito alta essa taxa, né? Já pensou? É um negócio... Meu amigo, isso é sobrenatural. É um negócio... Com certeza. Parece mágica, né? Sim. E aí, o exercício físico acaba sendo fundamental nisso aí, tanto de maneira direta, que eu vou já descrever, quanto de maneira indireta, porque influencia. Você trata melhor um diabetes, você trata melhor uma hipertensão arterial, você trata melhor uma insônia, você trata melhor uma ansiedade, uma depressão. Tudo melhora com exercício físico regular. E aí, quando você vai mexer no exercício físico mais diretamente para prevenir a demência, vale a pena lembrar que a gente tem esse aprendizado um pouco mais recente, mais claro, em neurologia, que existem 4 aspectos do exercício físico que são poderosos, que são úteis e que merecem atenção. Um deles, a massa muscular. Então, massa muscular vale ouro. Massa muscular é poupança. Massa muscular protege. Então, massa muscular ela é quase intercambiável com o neurônio. Entendi. Eu estou exagerando aqui para dar ênfase, né? Então, realmente vale a pena você ter uma forma de ganhar massa muscular, de preferência sem usar hormônio que não precise, viu, gente? Não vamos fazer essas bobagens, né? Aí. Alimentação, exato. Dormir bem, tudo. E fazer exercício. Né? E fazer exercício. Não vai ficar se bombando aí que bomba é fria. Bomba é fria em vários sentidos. A gente pode até falar um dia só sobre isso também. Sim. Beleza, então massa muscular. Segundo item, capacidade cardiorrespiratória, aeróbica, vamos colocar assim, sim, né? São maneiras bem usuais de descrever. Quando a gente tem essa capacidade bem instalada, a gente tem mais força de funcionamento do sistema nervoso, mais robustez, o fluxo sanguíneo é melhor, sim, o metabolismo é melhor também. Como você já colocou, né? Exatamente. O terceiro item é o equilíbrio. Então, vale a pena, sim, treinar o equilíbrio. Vários exercícios físicos diferentes tendem a fazer isso. E, por fim, a mobilidade. Porque, às vezes, você pode ter até uma força grande, até um equilíbrio que seja, e ter uma boa capacidade cardiorrespiratória, mas uma mobilidade muito reduzida te faz ter uma chance maior de tropeçar, por exemplo. Sim, lógico. Né? Então, esses 4 itens, eles acabaram se mostrando em estudos bem feitos nos últimos poucos anos como muito importantes, poderosos, que merecem carinho. E é curioso como os profissionais da área física, educação física, eles já se adaptam, é claro. Então, você já encontra com cada vez mais facilidade treinos que estão até recebendo novos nomes. São coisas mistas ali, né? Em que o profissional consegue montar pra gente treinos que trabalham as 4 coisas, às vezes. Então, você não precisa fazer... a importância desse profissional, né? Da atuação multidisciplinar, né? Multiprofissional, não é? Cara... Nossa, sem profissional de educação física, fisioterapeuta, fono, psicólogo, enfermeiro, terapeuta ocupacional... Cara, sem eles a gente não consegue fazer nada. Não é? E assim, os nossos velhinhos aí, né, tendo a possibilidade, ter uma longevidade, que assim, a medicina está possibilitando isso, viver mais, mas viver bem, né? Isso que é importante, né? Com autonomia, funcionalidade.
Muito bom, Heitor. Foi muito bom o nosso papo. E aí, velhinhos, vamos nos mexer, né? Então você pode ter uma velhice melhor, né? E siga as recomendações aqui do doutor Heitor, né? E vamos nos movimentar, vamos cuidar da saúde. Heitor, muito obrigado pela sua participação. Você poderia deixar seus contatos, né? Como é que as pessoas podem entrar em contato com você? Rede social, telefone? Perfeito. No Instagram eu tenho um perfil. Não olhem para esse perfil à noite, viu, pessoal? Tem que ser só de manhã, no máximo à tarde. Se for à noite, eu prefiro que não olhe. Heitor.neurologista. E a clínica onde eu atendo atualmente, nossa, eu fui tão bem recebido lá. É uma clínica de psiquiatria. E aí eu estou atendendo como neurologista. Se chama Singular Psiquiatria Personalizada. Da doutora Maria Cecília, que, puxa, muito bacana, e a doutora Milene, que me recebeu lá também muito bem. E o telefone lá é 961, código, né? Sim. Muita gente de outros lugares também. 98241-9009. 98241-9009. Muito bom. Mais uma vez, muito obrigado. Eu agradeço, cara. Foi um prazer. Né? Vamos voltar mais vezes, né? Porque o assunto realmente é muito interessante, né? Nesse sentido, né? Muito obrigado a você que esteve conosco até agora. Se esse conteúdo acrescentou alguma coisa a você, foi de alguma forma relevante, não se esqueça de dar o seu like e compartilhar esse conteúdo. Até a próxima.